A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? E hoje nós vamos meditar no capítulo 7 do livro de Esther. Se você está chegando aqui, você está pegando essa meditação no meio do caminho, eu vou dizer para você, muito importante você ler a Bíblia ou, se você prefere, escutar os áudios da leitura, para que você possa entender o que está acontecendo. Porque o capítulo 7, apesar de ser um capítulo curto de apenas 10 versículos, ele mostra a queda de Ramã. O capítulo 6, o capítulo anterior, ele foi assim uma virada, uma mudança no rumo da história. E nós pudemos ver o quanto Deus agindo, muitas vezes invisível aos olhos humanos, porque acontecem situações na nossa vida que parecem corriqueiras, mas não são, porque Deus tem propósito com todas as coisas, o quanto o Senhor, Ele realmente é o Senhor das nossas vidas, e que todos aqueles que submetem as suas vidas ao Senhor podem contar com esta mão invisível de Deus nos protegendo, cuidando, conduzindo as nossas vidas. E no capítulo 7, nós estamos acompanhando então a queda de Ramã, que procurava com um coração maldoso executar um juízo e uma justiça sobre todo um povo, por conta do comportamento de um homem, que foi Mardoqueu. Então, nós vemos no final do capítulo 6 que ele havia mandado fazer uma forca gigante. No final do capítulo 6 não, né? Ele havia feito essa forca gigante no final do capítulo 5. No capítulo 6 nós vemos que ele vai ter que honrar, Ramã vai ter que honrar a Mardoqueu, que era quem ele queria não apenas humilhar, mas matar. E no capítulo 7, o versículo 1 começa dizendo que tanto o rei quanto Ramã foram para o banquete que a rainha Esther havia oferecido para eles. E que após eles comerem, eles já estavam ali bebendo vinho, e o rei torna a perguntar à rainha Esther, e ele exatamente a chama de rainha Esther. No versículo 2 ele vai dizer: rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida, qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso será concedido a você. E aqui Esther então faz o pedido que ela não havia feito no primeiro jantar, no primeiro banquete, aqui ela faz. E do versículo 3 ela vai dizer assim: se eu posso contar com o favor do rei, e isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido. Esse começo da fala de Esther não traz muita clareza para o rei, porque lembremos que uma das observações que eu fiz em uma outra meditação, um outro capítulo, né, no capítulo anterior, uma das coisas que eu disse para vocês foi: o rei estava mal informado. Ele estava sendo ludibriado por Ramã. Ramã estava trazendo meias verdades para ele. Então aqui quando a rainha Esther pede por livramento para que a sua vida seja poupada do seu povo, isso não estava muito claro. Não estava claro para o rei o que estava acontecendo. E ela vai continuar no versículo 4. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. E eu imagino o rei pensando: como assim? E aí então ela vai dizer com as palavras, ela foi sábia no uso das palavras. Ela disse: olha, se nós tivéssemos apenas sido vendidos como escravos, tudo bem. Eu não iria incomodar o rei com um pedido, com um livramento. Mas nós fomos, na verdade, entregues para a morte e a aniquilação. Então, por isso eu estou aqui clamando. E quando ela fala isso para o rei, o comportamento do rei é um comportamento de: como assim o que está acontecendo? No versículo 5, o rei Xerxes vai falar: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde ele está? Porque naquele momento, veja bem, primeiro, além disso, ela está revelando que ela pertence àquele povo, e ela está dizendo: nós fomos vendidos, eu faço parte disso. Ela não sabia, na verdade, meus queridos, o que é que o rei ia fazer com aquela informação.
Será que o rei ia dizer, então você também é judia? Ela não sabia, ela estava ali arriscando tudo, mas usando as palavras de maneira sábia, esperando alcançar o favor do rei. E o rei então vai perguntar, mas quem fez isso, né? Quem é que se atreveu a fazer uma coisa dessas? Onde está ele? No versículo 5. E aí, no versículo 6, aí sim ela revela o nome do algoz. Ela vai dizer, o adversário inimigo é Ramã. E então o que acontece no restante desse capítulo? O rei fica furioso. O rei fica furioso e Ramã, versículo 6, fica apavorado. O rei ele fica tão nervoso que ele se levanta, versículo 7, ele vai até o jardim do palácio. E Ramã, quando vê que o rei sai da presença daquele lugar, do banquete, do lugar onde eles estavam bebendo já após a refeição, ele vai implorar por sua vida. Ele vai implorar por sua vida para Esther. E no divã onde ela estava, ele se reclina para pedir que a vida dele seja poupada. E neste momento, o rei volta do palácio, versículo 8, e quando ele vê ele caído sobre o assento onde a Esther estava reclinada, ele vai falar uma coisa que é, terrível. Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Ou seja, nesse momento, a atitude de Ramã havia selado a situação. Ao invés dele correr para o rei, se prostrar diante dele e pedir por favor, ele se jogou sobre a rainha, talvez no momento de desespero, para pedir por livramento, por perdão. E aí, então, a cabeça dele é coberta. E ali, uma pessoa chamada Arbona, ok? Ele era um oficial do rei. Se você quer ver o nome dele de novo, está lá no capítulo 1, versículo 10. Arbona, ele vai dizer para o rei, olha, há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Ramã que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Preste atenção que Arbona não apenas vai contar para o rei mais uma coisa que ele não sabia, porque lembremos da história, Ramã havia pedido que a forca fosse construída e logo naquela manhã, a forca ficou sendo construída durante a noite, ele naquela manhã foi até o rei pedir a cabeça de Mardoqueu e Deus já havia preparado toda aquela situação, portanto o plano dele foi frustrado, ele teve que honrar a Mardoqueu e depois ele voltou para casa extremamente abatido. Observe a velocidade dos fatos, realmente houve uma queda, Ramã caiu em queda livre, sem ninguém que pudesse salvá-lo, porque todas as alternativas dele, inclusive de implorar pela sua vida para a rainha, foram frustradas. E aqui o oficial do rei ainda vai dizer, então, inclusive, ele construiu uma forca para matar Mardoqueu. E aqui, o oficial do rei acrescenta uma informação. Esse Mardoqueu é aquele que intercedeu pela vida do rei. Ou seja, foi uma pitadinha ali para fazer com que o rei ficasse ainda mais furioso, porque como assim que Ramã tinha tido a ousadia de construir uma forca para matar alguém que havia livrado a vida do rei? Então, nesse exato momento, as chances de voltar nesse caminho terrível que Ramã havia traçado eram, vamos dizer assim, inexistentes. Ele realmente ia ser morto. E foi o que aconteceu no capítulo 10, Ramã morreu na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu e a ira do rei se acalmou. E é aqui que nós terminamos o capítulo 7. E olha, querido, se eu fosse aplicar, porque a proposta desse canal é nós lermos, compreendermos e aplicarmos para as nossas vidas. Eu diria que um dos exemplos que o texto nos deixa, pelo menos o capítulo 7, fala para mim a respeito da sabedoria de Esther em usar as palavras corretas. Ela não começou acusando o segundo do reino, porque Ramã era o segundo do reino. Ela começou agradando o coração do rei, ela começou com humildade e ela usou as palavras da maneira que ela usou, porque havia jejuado e buscado ao Senhor, assim como todo o povo. Então, eu penso que a lição desse capítulo além de buscar a presença de Deus, ainda que nós tenhamos um objetivo, seja com palavras ou com atitudes, que nós sejamos intencionais e que nós planejemos aquilo que desejamos. Que a gente não faça as coisas na ira, no sentimento de ansiedade, de pressa, que a gente não atropele os passos, mas que a gente olhe para a sabedoria de Esther e veja que ela não apenas dependeu do Senhor, porque buscou a presença de Deus com jejum, mas que ela também, com calma e precisão, conduziu a situação ao ponto de
atingir o coração do rei de maneira favorável. E eu penso que isso é para tudo nas nossas vidas, né? Se vamos tratar com o filho adolescente, se vamos falar com uma criança, se vamos falar com o nosso esposo, se vamos falar com o chefe. Temos um propósito, queremos algo, queremos pedir, queremos falar, precisamos buscar o tempo e o modo correto. Precisamos ser sábios nas palavras. Precisamos pedir a Deus que coloque as palavras certas nos nossos lábios. Quando nós estamos movidos pelos sentimentos, poxa vida, Esther estava pedindo pela sua família, pela sua própria vida. De repente, naquele momento em que ela falasse, então, nós fomos vendidos, o rei poderia falar, vendidos como assim? Porque eu sou judia, nananã. Ele podia dizer, e você escondeu isso de mim? Pois você é digna de morte. Veja bem, a história poderia ter sido outra, mas Deus a abençoou e ela foi usada também como instrumento de Deus para levar a bênção para si, né? Para buscar a bênção para si e para o seu povo. Então, que eu e você, nós também não sejamos movidos pelos sentimentos. Nem pelo medo, nem pela ansiedade, nem pela desconfiança, nem pelo ciúme, nem pelas situações ao nosso redor, mas que a gente possa buscar do Senhor o tempo e o modo, as palavras e as atitudes. E agora, se fosse para aplicar alguma outra coisa para as nossas vidas, queridos, usando uma expressão mundana, né? O feitiço virou contra o feiticeiro, né? Ramã morreu enforcado na própria forca que ele construiu para matar Mordecai. Que nós não deixemos que o nosso coração se perverta. Ramã não conhecia o Deus dos céus, ele não tinha o Deus verdadeiro. Então, não dá para aplicar o exemplo de Amã para as nossas vidas. Mas o princípio da situação, eu penso que sim. Eu e você, nós podemos ser movidos a querer nos vingar a nós mesmos. Nós podemos nos sentir muitas vezes motivados a querer provar por A mais B que o outro está errado, ou querer trazer justiça com as nossas próprias mãos. Porque temos o Senhor no nosso coração, talvez a gente não prepare uma forca para ninguém, mas a gente prepare a forca com a nossa boca. A gente fale mal da pessoa, a gente difame, a gente peque, a gente odeie no nosso coração. Não seja como aqueles que não amam a Deus. Não fique nutrindo no seu coração algo, a ofensa ou a tristeza. Ore, confesse diante do Senhor, esvazie-se diante de Deus e não trame, não dê lugar à ira, né? Como diz o Senhor, como diz a palavra, não dê lugar à ira. Deus é o nosso vingador. Ele é aquele que luta as nossas causas. Então, ore por aquilo que pesa no seu coração, mas não carregue essas pedras dentro do peito. Isso vai fazer mal somente para você. No caso de Ramã, ele foi sentenciado à morte. Não houve arrependimento. Ele não temia a Deus. Ele não tinha para onde correr. Mas você e eu, nós temos. Então, hoje também é um dia de lançar as pedras que possam estar no nosso peito e deixá-las aos pés de Cristo. E não carregar mais aquilo que pode se tornar uma forca para nós mesmos. E eu paro por aqui. E amanhã nós nos encontramos, se o bom Deus permitir, para meditarmos no capítulo 8 do livro de Esther. Até lá! E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!